Olá, alunos e alunas. A aula de hoje é Lei Limite de Debye-Hickel. Debye é o senhor à esquerda e no centro Hickel. Os dois publicaram em 1923 o que hoje é conhecido como Lei Limite de Debye-Hickel. E Debye ganhou o Nobel de Química em 1936 pelos trabalhos com o momento de Bohr. A intensidade e o longo alcance da interação coulombiana entre os íons significam que tal interação deve ser a principal causa dos desvios de idealidade das soluções iônicas e domina todas as outras contribuições para o comportamento real, isto é, não ideal, de soluções. Esta predominância é a base da teoria de Debye-Hickel das soluções iônicas. Veremos uma descrição qualitativa dessa teoria, suas principais conclusões, e ela é importante em eletroquímica, teoria de estabilidade de colóides, etc. Vocês podem ler e estudar o assunto dessa aula nas páginas 165 a 167 do livro do Atkins, que eu já subi, já carreguei no cigarro. Conceito de atmosfera iônica. Íons com cargas opostas atraem-se mutuamente, como se sabe. Vamos supor que a bolinha cor-de-rosa representa um cátion e a bolinha azul representa um ânion. É mais provável que se encontre nas soluções ânions na vizinhança de cátions e vice-versa. A solução iônica como um todo, ela é eletricamente neutra, mas nas vizinhanças de cada íon há um excesso de contra-íons, isto é, os íons de carga contrária. Esta nuvem de íons é chamada atmosfera iônica. Nós vamos precisar de alguns conceitos e algumas definições. Então, começando com solução ideal. Aquela onde as moléculas ou íons das várias espécies químicas são tão similares umas às outras que a substituição de moléculas de uma espécie A por moléculas de outra espécie B não altera a estrutura espacial ou a energia de interação intermolecular na solução. Essa é a definição que está no Levine, sexta edição, o livro do Levine. Por outro lado, a IUPAC, em 1994, define mistura ideal, que também pode ser entendido ou solução ideal. Uma mistura de substâncias Bzão-Czão é chamada uma mistura ideal quando AB é igual a XB, AC é igual a XC, onde AI e XI são, respectivamente, a atividade e a fração molar do iésimo componente em uma mistura líquida ou sólida. Precisamos também definir o que é potencial químico μ. Essa equação μI é igual a μI padrão, a bolinha que nós demos como padrão, mais RT, logaritmo natural da fração molar do iésimo componente. Esta importante equação pode ser usada como a definição de uma solução ideal, de modo que a lei de Raoult é consequência, não a causa da equação. Isso está na página 138 do livro do Atkins, volume 1. Por sua vez, esse potencial químico μ é definido como energia de Gibbs parcial molar. Então, o potencial μI é igual à derivada parcial da energia livre de Gibbs com relação ao número de mols do soluto, da espécie I, onde a pressão, a temperatura e o número de mols do solvente são constantes. Vamos também definir o que é atividade AI e coeficiente de atividade γI. Definimos a atividade Azinho-I da substância I em qualquer solução, seja ideal ou não ideal, por atividade é exatamente a exponencial da diferença entre o potencial químico da espécie menos o potencial químico dessa mesma espécie, só que no estado padrão, dividido por RT. μI zero é o potencial químico no estado padrão da iésima espécie na solução. E definimos o coeficiente de atividade γI do componente I como coeficiente da espécie I é igual à atividade dessa mesma espécie dividido pela fração molar, ou a atividade Azinho I é igual a γI que multiplica a fração molar XI da espécie I. É muito comum também apresentar a expressão na forma de coeficiente de atividade multiplicado pela molalidade. E aqui eu estou usando a letrinha B minúscula, porque essa é a notação que o livro do Atkins utiliza. Tá?
E o que significa? O que mede o coeficiente de atividade? Mede o grau de afastamento da substância I do comportamento ideal na solução. No limite de diluição infinita, isto é, quando a fração molar do soluto tende a zero, a fração molar do solvente, portanto, tende a 1, o coeficiente médio de atividade gama mais menos pode ser calculado pela lei limite de Debye-Hickel. Faltou um izinho aqui no limite. Que é essa equação aqui, que nós já vamos explicar o que é cada termo dela. Essa figura é uma verificação experimental da lei limite de Debye-Hickel para 3 sais. Um sal 1,1, como cloreto de sódio, cátion e ânion monovalente. Um sal 1,2, em que você tem um cátion e 2 ânions. E aqui 2,2, porque o magnésio mais 2, sulfato menos 2. Né? Então, depois nós vamos ver a questão aí das valências Z aqui. Tá? E aqui embaixo está 100 multiplicado por I elevado a meio. Nós vamos ver o que é o I aqui. É esse I da equação. Tá? Esse I é chamado força iônica. Depois nós vamos ver. E aqui está o logaritmo do coeficiente de atividade médio, log de gama mais menos, no eixo Y. Tá? Para entender melhor essa parte, leiam a página 166 do livro do Atkins. O que é cada termo aqui na lei limite, na equação da lei limite de Debye-Hickel? Z mais é a valência, tá? Z do cátion, Z menos é a valência do ânion, gama mais menos o coeficiente médio de atividade, aqui logaritmo na base 10, né? A maiúsculo é uma constante que, para a água, a 25 graus Celsius vale 0,509. Esse valor dessa constante depende do solvente e da temperatura. E raiz quadrada de I, o Izão, é chamada força iônica. E o que vem a ser força iônica? Essa força iônica é dada por essa expressão aqui. É a metade do somatório para todos os íons, para todas as espécies, do seguinte produto. A valência de cada íon elevado ao quadrado, multiplicado pela sua respectiva molalidade. Tá? E nessa expressão, então, Zi é a valência do iésimo íon, Bi a molalidade desse respectivo íon. A força iônica ela acentua as cargas dos íons, pois as cargas são elevadas ao quadrado, mas é uma grandeza adimensional, isto é, sem unidades. E nessa tabela aqui ao lado resume a relação entre a força iônica e a molalidade numa forma cômoda de usar quando você tiver um único sal. Tá? Se você tiver mais de um sal, você pode também avaliar um de cada vez. Então, por exemplo, digamos que você tenha Na e Cl-. Então, como monovalente, a constante aqui vai ser 1. Agora, se você tiver um sal como sulfato de magnésio, tá? Magnésio é mais 2 e o sulfato, o N-sulfato também é 2 menos. Então, a constante aqui vai ser 4. Se você tiver, por exemplo, o sulfato férrico, então o ferro mais 3 e o sulfato. Então, mais 3 do cátion, menos 2 do ânion, isso vai dar 15. Tá? E assim por diante. Cada caso para um sal. Exemplo. Vamos fazer um exemplo que fica mais fácil de compreender a tal da força iônica. Qual seria a força iônica da água do mar? Ela tem, a água do mar, essa composição aproximada aqui dos principais elementos, e ânions e cátions, mais abundantes na água do mar. Os elementos traços estão presentes, mas é uma quantidade de consideração tão baixa que a gente pode desprezá-los. Tá? Aqui, então, nós temos a solvente, a água, o ânion cloreto, os cátions sódio mais, magnésio 2, cálcio mais 2, potássio, estrôncio mais 2. E os ânions, sulfato, brometo, fluoreto, além do cloreto, é claro. Com as respectivas concentrações em mol por quilo, isto é, as molalidades. Como é que nós vamos fazer essa conta? Então, depois é só aplicar aquela equação de somatório, que está aqui representado para cada íon, com a respectiva valência. Por exemplo, para o cloreto é menos 1 ao quadrado, multiplicado pela molalidade do cloreto. Mais 1 ao quadrado para o sódio, etc. Deixa eu ver se eu não troquei aqui, não errei. Sódio 0,469, cloreto 0,546. Tá certo, aqui é do cloreto mesmo. Tá? E aí, fazendo as contas,
Então aqui já está depois, já tirei todas as valências, os Z aos respectivos quadrados, né? Primeira parcela aqui é do cloreto, a segunda do sódio, a terceira magnésio mais 2, sulfato, cálcio e potássio mais. Esses 6 primeiros íons contribuem muito mais para a força iônica, porque os brometo, estrôncio e fluoreto estão 10-4, 10-5, concentrações bem baixinhas. De tal maneira que a conta final é a força iônica vai ser meio multiplicado por 1,39, que é esse somatório todo aqui dentro das chaves, e portanto, com 3 algarismos significativos, a força iônica da água do mar é cerca de 0,696, tá? Para essa composição que está aí. Um outro exemplo. Calcular agora o coeficiente de atividade médio do cloreto de potássio em solução aquosa, numa concentração 5 milimol por quilo na temperatura de 25 graus Celsius. Primeiro, nós precisamos calcular a força iônica I. Como é que a gente faz isso? Então, de novo, é meio, a definição de força iônica da equação, metade, que multiplica o potássio mais 1 ao quadrado. Qual é a concentração de potássio do íon, potássio somente? A mesma do sal. Então vai ser 5 milimol por quilo, vai ser 5 vezes 10 a menos 3. Somado a valência do cloreto, o ânion cloreto menos 1 ao quadrado, multiplicado também pela molaridade do cloreto, que é a mesma do potássio. Então nesse caso vai dar meio, aqui vai somar 0,005 com o outro, vai dobrar, portanto dá 0,010. Como vai multiplicar metade, ou seja, a força iônica desse caso é a própria, igualzinho, o mesmo valor, né, da molaridade, só que sem unidade, tá? Mas cuidado, nem sempre isso acontece, tá? Como é o caso da água do mar. Vamos agora aplicar a equação da lei limite de Barrichello, que diz o quê? Logaritmo na base 10 do coeficiente de atividade médio, gama mais menos, é dado por essa equação, menos o módulo do produto da valência do cátion pela valência do ânion, a constante A, vezes a raiz quadrada da força iônica. Bem, a valência do potássio é mais 1. A valência do cloreto é menos 1. Para a água a 25 graus Celsius, porque nós temos uma solução aquosa a 25 Celsius, vale esse valor aqui, 0,509, que é o valor da constante azão. E o I, a força iônica, deu 5 vezes 10 menos 3. Então só tem que tirar a raiz quadrada. Aqui vai dar negativo aqui dentro, o produto, porém é um módulo, né? Então aqui vai dar 1 mesmo. Portanto, é só fazer essa conta toda e depois 10 elevado a menos o que der esse resultado aqui. Com isso, fazendo essa conta toda, depois eu deixo para vocês fazerem, vocês vão encontrar que o coeficiente de atividade médio, né, do cloreto ou do potássio, uma vez que é uma média geométrica dos dois íons, é 0,92. Tá? Resolvam o exemplo proposto 5.10 do Atkins para vocês treinarem um pouco aí os conceitos dessa aula de hoje, certo? Repetindo, como eu disse, essa aula vai da página 165 a 167 no Atkins, e eu já coloquei o texto para vocês lerem e estudar no Cigarro. Esta é a aula de quarta-feira, amanhã, tá? Amanhã não teremos o encontro pelo Google Meet, mas vocês já podem ler e assistir essa videoaula. Até a semana que vem, gente. Boa semana para vocês e é isso. That's all, folks. Até a próxima, pessoal. Tchau.